Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá, acompanhe comigo a temática da aula. Aula 29.1, né? É a parte gramatical da sintaxe, né? Orações subordinadas substantivas, parte 1, né? Classificação das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas no contexto. Conhecendo a habilidade da aula. Temos aqui identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos de pontuação e outras notações para a produção textual para o desenvolvimento da linguagem. Como vocês sabem, já estão acostumados, a nossa aula sempre começa com o texto atual. Hoje, intolerância no Brasil, um problema de todos. O Brasil sempre é citado como uma nação tolerante às diferenças. Em relação às variações de raça, gênero, orientação sexual, idade, classe social, aparência, nacionalidade, religião, ideologia política, deficiência física e intelectual. O Brasil, portanto, seria essa sociedade em que os cidadãos têm direitos iguais, baixo preconceito e pouca discriminação, onde as pessoas conviveriam bem entre si, independentemente de suas características físicas e de seus posicionamentos ideológicos. Que sonho, não? Mas sabemos que na prática não é bem assim. No entanto, como podemos medir o quão intolerante o brasileiro realmente é? Uma das formas é a de comparar dados daqui com os do restante do mundo. Pesquisa realizada pelo antropólogo Luiz Motti encontrou um número assustador. 44% dos casos de assassinato de homossexuais do mundo ocorreram em território brasileiro. O país lidera as estatísticas de mortes da comunidade LGBT. Falando sobre racismo, frases como tão bonita que nem parece negra. Olha só, tão bonita que nem parece negra. Não fala assim comigo, que eu não sou suas negas. Ou cabelo ruim. Sobre os cabelos crespos. São muito comuns nas redes sociais brasileiras, mostrando como a ideia da democracia racial não passa de um mito. Além disso, estatísticas ajudam a comprovar esse racismo velado do país. Então, aí, né, tema a estudar para se obter uma redação nota 1000, né? Vamos ficar atualizados. Então, amadinhos, aqui nós temos orações subordinadas substantivas, né? Essas orações subordinadas substantivas, né, terá a função, né, de um substantivo. Esse substantivo pode representar o sujeito. Olha lá que você já estudou lá no período simples, sujeito. Vai representar também a questão do complemento verbal, complemento nominal, aposto. E também lá do predicativo. Lembra disso? Vamos lá rapidamente. Aqui comigo, vamos relembrar, por exemplo, assim, João foi à feira. Olha só, João foi à feira. Quem é o sujeito da oração? Você já sabe aí, muito bem. João. Então, você já sabe que é um sujeito. Aí, ó, eu quero. Aí você fala o quê? Uma palavra
palavra amiga. Ó, quando eu falo eu quero, esse verbo querer, ele precisa de um complemento. E você sabe aí, você vai perceber que quando eu falo o quê? Aí vem o complemento verbal, que vai completar o sentido desse verbo querer. É uma palavra amiga, ó, foi diretamente. Não teve auxílio de preposição, então esse aí tá tendo uma palavra amiga, tá tendo função de objeto. E ele é um complemento verbal. Tá bom? Aí eu tenho outra. Eu preciso. Eu preciso de quê? De uma palavra amiga. O verbo precisar, ele já está precisando, né, de um complemento com auxílio de preposição. De uma palavra amiga, está tendo função de objeto indireto. Preste atenção que isso tudo tem a ver com a nossa aula de hoje, amadinhos. Então, assim, João, o melhor aluno da sala, tirou a nota 1000 na redação. Olha que maravilha! O melhor aluno da sala está explicando o termo anterior, que é João. Essa explicaçãozinha, que é o melhor aluno da sala, é o quê? É o aposto. Belezinha? Então vamos lá. Por que eu estou repetindo isso daqui lá do período, né? Do período simples. Porque aqui nós vamos revisar, né? E vai acrescentar essa função, mas no período composto, nas orações subordinadas substantivo. Então, acompanhe comigo, tá bom? Fique ligado, anote tudo, tá bom? Vamos lá. O que é as orações subordinadas substantivas? São o quê? As que exercem em relação à oração principal funções próprias do substantivo. Ó, esse substantivo pode ser um sujeito, o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Observe bem aqui essa imagem. Aqui, olha só. Esta parte precisa desta. Para ter valor. Então, tem uma relação o quê? Sintática. Uma vai completar o sentido da outra. Tá bom? Vamos lá para o Sul América Saúde. Evita que você faça isso com os recursos da sua empresa. Analisando aqui, ó, preste atenção aqui, ó, só o Sul América Saúde. Quando eu falo só o Sul América Saúde evita, pronto, você vai ter aqui, amadinhos, olha só, a primeira oração. Isso, evita o quê? Ó, aqui tá vaga essa daqui, essa oração principal. Tá precisando de algo para completar o sentido dela. Aí tem a segunda oração, que é que você faça isso com os recursos da sua empresa. Viu só? Que você faça isso com os recursos da sua empresa. Aí você vê, meu Deus do céu, lá o verbo evitar da primeira oração está vago. Vago, ou seja, está incompleto. Eu falo assim, vago está incompleto. Vamos dizer assim, vago não, incompleta, amadinho. Evita o quê? Então, esse evita o quê? Evita isso. Esse isso, né, completa o sentido da primeira oração. Então, essa parte que você precisa fazer, que você faça isso com os recursos da sua empresa, ela é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Meu Deus do céu, que palavrão, né? Não, amado. Eu só quero que você entenda que quando você, né, substituir por isso, você já sabe que ela vai ser uma oração substantiva, objetiva, direto. Tá bom? Temos aqui, né, logo embaixo, Sul América Saúde evita isso. Então, pronto, esse isso está completando o sentido da primeira oração, que ela vai ter função de o evita é verbo transitivo direto. Quando que eu sei que o verbo é transitivo direto?
que é transitivo. Verbos transitivos são aqueles que exigem complementos, com ou sem preposição. Neste caso aqui, dessa oração, sem preposição, tá bom? Sem preposição, porque ele é transitivo direto, tá bom? O complemento verbal é esse aqui, que vai ter a função de objeto direto. Belezinha? Fácil, né? Vamos mais uma aqui para vocês, ó. Uma dica, vão fazendo as anotações necessárias, tá bom? Para reconhecer, olha só, para reconhecer uma oração subordinada substantiva, fazemos a troca dela, né, por um substantivo ou pronome substantivo, que pode ser isso, isso ou aquilo. Belezinha? Aí você fala, professora, o que é um pronome substantivo? Não sabe, amadinho. É aquele que vai substituir o nome, vai substituir o substantivo. Beleza? Então, vamos lá. Peço-lhe que me dê a mão. Peço-lhe isto. Olha só. Então, esta partezinha aqui foi substituída por um pronome substantivo. Tá ok? Vamos lá, continuando aqui, né, sobre as orações subordinadas subjetivas. O nome é subjetiva, é dizer, vai ter a função do sujeito na oração. Temos aqui, ó, oração subordinada substantiva, subjetiva, exerce a função de sujeito da oração, né, de que depende ou em que se insere. Ó, consta que as contas de água e luz já foram pagas. Então, qual é a oração principal? Ó, consta. E a parte que é a oração subordinada subjetiva, que a conta de luz foram pagas. Belezinha? Vamos ver mais outra aqui para você, né, ficar inteirado nessa questão das orações subordinadas substantiva, subjetiva. Aquela que exerce função de sujeito. É fundamental, olha só, que o chargista informe-se para fazer o seu trabalho. Então, a oração principal, nós temos aqui, é fundamental. Esta partezinha aqui vai ter a função de sujeito. Se ela tem função de sujeito, então ela vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá bom? Mais uma aqui dentro da charge, né, da tirinha, melhor. É fundamental que o chargista informe-se para fazer o seu trabalho. Já está aqui, ó. Esta oração está aqui em cima, ó. Por isso, lemos as notícias e escolhemos um assunto polêmico para ser abordado. Difícil é escolher entre tantos bons assuntos. Então, aqui é até uma tirinha, né? Que tem um pouquinho de humor, que fala assim, bons assuntos, né? Entre aspas, o que acontece? Né? Olha só, a pessoa se assusta que não é só bons assuntos que tem, né? Então, vamos lá, amadinho. Vamos saber quando você vai identificar quando a oração é subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos ver aqui, ó. Nós temos o seguinte, certos verbos e certas expressões comumente têm por sujeito uma oração substantiva. Por exemplo, o verbo acontecer, o verbo constar, cumprir, ungir, ocorrer, aparecer, quando empregado na terceira pessoa do singular. Sabe-se, ó, conta-se ou consta-se, é sabido, ficou provável, tá? Essas expressões, ó, é na voz, né? Presta atenção, gente, o que é isso? Na voz passiva, tá bom? É bom, é
parece certo, está visto, expressões constituídas por um verbo de ligação acompanhado de quê? De predicativo. Então, se você sabe, vocês vão lembrar dos principais verbos de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, tornar, andar. Ó, esses daí são os principais verbos de ligação. Então, aí, ó, é bom. Então, tem o verbo de ligação, o verbo ser. É claro, parece, está visto. Então, vamos grifar aqui para você relembrar que esses daqui são os verbos de ligação, né? Eles acompanhados com quem? Com um predicativo. Beleza? Mais um aqui para vocês, tá certo? Mais um exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva. Aquela que exerce função de sujeito. Convém que façamos nossos deveres. Então, convém, olha só o verbo. Então, aqui eu tenho a primeira oração, belezinha, e a segunda que está completando, né? No caso, né? Sintaticamente, né? Oração subordinada substantiva subjetiva. Aquela que exerce função de sujeito. Temos também outra, né? Na voz, o verbo na voz passiva. Como assim, amadinha? Vamos ver aqui, ó. Verbo na voz passiva mais oração subordinada substantiva. Foi afirmado, olha só. Ó, foi afirmado, aí você vai ter o verbo auxiliar mais o verbo principal, né? Que você subornou o guarda. Olha só, voz passiva, voz passiva. O que aconteceu? O sujeito não pratica ação, né? Ó, que você subornou o guarda. Então, aqui a oração subordinada substantiva subjetiva é que você subordinou o guarda. Beleza? Mais uma aqui para vocês. Já sabe que a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que terá a função de sujeito. Beleza? Mais uma aqui. Olha só. Agora aquela substantiva objetiva direta. O próprio nome já diz. Objetiva direta. Vai exercer o quê? A função de objeto direto. Quando que eu sei que o objeto é direto? Né? Quando não tem o auxílio de preposição. Ela vai diretamente. Beleza? Não terá, é um complemento que não vai completar o sentido do verbo, mas sem o auxílio da preposição. Aí, professora, só está toda hora falando em preposição, mas o que é preposição? Quais são, né, as principais preposições? Não lembra, amadinho? Vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sob, traz. Lembraram? É isso aí, ó. Essas daí são as principais preposições. Então, olha só, prestando atenção aqui, ó. Já disse o quê? Né? Que só funcionamos no horário comercial. Preste atenção. Essa segunda, que é a oração, né? A primeira oração, que é a oração principal, beleza? E a segunda é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, ela está ligada sintaticamente, vai completar o sentido da primeira oração, que é a oração principal. Aqui, esta frase, né, está aqui dentro, né, dessa tirinha. Ó, abram, ele vai, bam, bam, bam. Já disse que só funcionamos no horário comercial, mas eu só posso ir à noite. Aí o que está dizendo aqui? Clínica belezoca, bronzeamento artificial. Olha, amadinhos, olha só a situação. Quem que só pode ir à noite? Isso aqui lembrar o quê? Lembrar quem? Olha como a pessoa está pálida.
E claro, né, que a esteticista tá com medo, né? Porque ele é um vampiro. Quem que vai fazer visita somente à noite, né? Usando aí a imaginação, tá certo? Vamos lá, amadinho, dando sequência aqui, ó. Mais um exemplo, ó. Todos desejamos, ó, já sabe, ó, aqui, ó, a primeira oração, né? Que seu futuro seja brilhante. Olha só, então, ó, aqui, ó, desejamos o quê? Que seu futuro seja brilhante. Então, essa daqui, né, completa o sentido da primeira. Aqui, primeira oração, beleza? Que chamamos de oração principal. E a segunda é a oração objetiva direta, que seu futuro seja brilhante. Certinho? Vamos lá, para ficar gravadinho aí para você não esquecer que a oração objetiva direta é sem preposição. Tome nota, amadinho. Tome nota. Vamos lá para a oração objetiva substantiva. Objetiva indireta. Vamos lá aqui, ó. Se é indireta, porque ela vai ter função de objeto indireto da oração, né, principal. Se você já sabe que a oração é claro, porque do verbo, beleza? Vai completar o sentido do verbo da primeira oração. Então aqui, não se esqueçam, olha só, de quê? De que uma mãe cansada bate com menos força. Então, nós temos aqui, não se esqueça, faz parte da primeira oração principal. E o verbo esquecer, você já sabe que ele é um verbo transitivo, mas só que vai ser um verbo transitivo que ele vai exigir o quê? Um complemento com auxílio da preposição. E qual é a preposição? O de. Não se esqueçam. De quê? De que uma mãe cansada bate com menos força. Então, você já percebeu que a segunda oração já começou, ó, completando, né, o sentido desse verbo aqui da primeira oração com a preposição. Então, se aparecer a preposição, você já vai logicamente vai fazer aquela ligação. Opa, tem a presença da preposição. Então, ela é oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por que que é indireta? Porque aparece aqui a preposição. Preposição de. Olha aqui a tirinha completa. Ó. Filhos que oferecer a mamã no seu dia. O que oferecer a mamã no seu dia? É bom ir pensando. A mercearia Manolo sugere o seu grande sortido de sabões, panos para o chão, etc. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Meu Deus do céu. Olha a cara da Mafalda aí, né? Então, mais um aqui para vocês, mais um exemplo de oração subordinadas, substantiva, objetiva, indireta. Lembro-me, já tá aqui, já parou a primeira, porque aqui tá o verbo da primeira oração. Então, aqui eu tenho a oração principal, beleza? E esse verbo aqui da primeira oração, ele pede um complemento com auxílio de quê? Da preposição. Então, já sabe, de que tu me amavas, está completando o sentido do verbo da primeira oração. Beleza? Como ele é um complemento que apareceu com a preposição, então é um complemento que tem função de objeto indireto. Então, a sua classificação vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê, amadinha? Porque ela está tendo função de objeto indireto. Beleza? E não esqueça que a objetiva indireta é com preposição. Tá certo? Ó, tome nota, amadinhos. Vamos para a próxima. Agora é a
completiva nominal. Ó, completiva nominal. Ó, nominal. Ó, então vai ter a função de complemento nominal. O que é um complemento nominal? Vai completar o sentido do nome, né? Esse nome pode ser um substantivo ou pode ser um adjetivo. Beleza? Ó, então, o que é oração subordinada substantiva completiva nominal? Vai exercer a função de complemento nominal de um substantivo ou adjetivo da oração principal, amadinho, da oração principal. Então, nós temos aqui, ó, estava convicto, ó, convicto, né? Ele é o quê? É um adjetivo, né? Então, aqui eu tenho o verbo de ligação, mais o predicativo, beleza? Então, de que ele era inocente. Então, ó, de que também a completiva nominal, ela vem acompanhada de preposição. Mas preste atenção, só que ela vai completar o sentido do nome. Esse nome pode ser o substantivo e pode ser o adjetivo, beleza? Então, convicto é um adjetivo. Então, já sabe, oração subordinada substantiva, completiva nominal, porque completou o sentido do nome da oração principal. Temos aqui, tem uma necessidade. Opa, necessidade é um nome. Necessidade é um substantivo. Amadinho. Então, aqui eu tenho necessidade. Necessidade de quê? De que me elogie. Ou então, esta parte está completando o nome, né? Que é necessidade da oração principal. Então, eu vou classificá-la como oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Não se esqueçam de que a oração completiva nominal também vem com auxílio de preposição, só que vai completar o nome. Beleza? Mais uma aqui para vocês. Nós temos aqui ó, a oração, né, subordinada substantiva apositiva. E tá apositiva, não te lembra alguma coisa? É claro que sim, vai te lembrar do aposto, né? Então, vai ser o quê? Vai exercer a função de aposto e de o nome da oração principal. Olha só, nós temos aqui. Todos querem o mesmo destino. Você sabe que sempre é fácil identificar o aposto pela pontuação, né? Então, olha aqui. Que destino é esse, né? Que atinjamos a felicidade. Olha só. Então, nesse caso aqui, nós temos a oração principal, que é a primeira. Todos querem o mesmo destino. Tá aqui o nome. Aí tá explicando qual o destino, tá certo? Essa parte que está explicando é oração subordinada apositiva, porque está tendo a função, tá bom? De aposto. Vamos aqui no segundo exemplo, né? O professor descobriu tudo. O que é esse tudo, né? Que os alunos colaram durante a prova. Ah, mas o aluno da mediação não faz isso, né? Oração principal, o professor descobriu tudo. Esse tudo, né, que os alunos colaram durante a prova, eu tenho a parte que está tendo a função de aposto. Então, a sua classificação é oração subordinada substantiva apositiva. Fica fácil para você? Fácil, né? Então, amadinho, você sempre vai ter que ficar fazendo essa relação. Se você dominou lá no período, né, lá no período simples, essa questão, né, sabe identificar quando é um aposto, sabe identificar o sujeito, sabe identificar o complemento verbal, o complemento nominal, o predicativo, você não vai ter dificuldade aqui no período composto quando você for estudar as orações subordinadas substantivas. Porque sempre vai ser um nome, né? Vai ser sempre um substantivo. Esse substantivo pode ser um aposto, esse substantivo pode ser um objeto direto, esse substantivo pode ser um objeto indireto, né? Pode estar o quê? Qualificando
atribuindo uma característica que pode ser lá dentro da sintaxe. O nome pode ser, o adjetivo vai ser um nome, o substantivo já é um nome. Então, é só você ficar ligado aí, amadinho, tá? É um assunto complicado? Nunca no Brasil, não é complicado, é fácil, tá bom? Bem fácil de estudar. Vamos, ainda tem mais uma aqui para vocês. Vocês estão fazendo nota, amadinho? Vamos lá. Agora vamos conhecer a oração substantiva, né, subordinada, a oração subordinada substantiva predicativa. Opa, vai ter função de predicado, de predicativo, né? Ó, predicativo, então faz função de predicativo. De um termo que é sujeito da oração principal. Olha só. Aqui nós temos, o problema olha só. Aqui nós temos o sujeito, que é o problema, ó, e verbo de ligação. Olha só, mais um macete aqui para vocês, ó. Ó, aí você vai, pam, parou aqui. O problema é que o prazer para as inscrições, que o prazo para as inscrições já terminou. Então, aqui, ó, esta partezinha toda tá tendo que a função de predicativo. Por quê? Vem logo em seguida, depois de um verbo de ligação. Beleza? Apareceu o verbo de ligação, apareceu o sujeito, e logo em seguida aparecer o verbo de ligação, automaticamente você já vai fazendo essa ligação. Belezinha? Analise bem, observe bem esse exemplo aqui, ó. A oração subordinada substantiva predicativa vai exercer função de quê? De predicativo. E o predicativo lá no período simples, lá, não sempre vem logo depois de um verbo de ligação? Então, no período composto vai acontecer a mesma coisa. O predicativo, né, vai vir logo em seguida de um verbo de ligação. Deixa eu tomar uma água aqui, amadinhos. Certo? Fica fácil? Ah, professora, então é o seguinte. For o sujeito da oração principal, em seguida aparecer um verbo de ligação, vai ser predicativa? Sim, amadinho. Vai ter função de predicativo, então ela é predicativa. Beleza? Então vamos lá. Mais uma aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. A verdade é... Opa! Olha só, oração principal, olha aqui o sujeito e olha só quem que tá aqui, o verbo de ligação, né? Então, que nunca nos satisfazemos com nossas posses. Então, esta partezinha aqui todinha é oração subordinada substantiva predicativa. E olha quem apareceu, o verbo de ligação. Onde ela está? Na oração principal, logo em seguida do seu sujeito. Beleza? Aqui, até que eu gosto de brincar de pular corda. O chato é, olha só, o chato é que eu sou sempre a corda. Beleza? Viu fácil aí, ó? Olha o verbo de ligação que presente aqui na fala aqui, né? Da tirinha do personagem. Vamos aqui com vocês um pouquinho, que é a hora do quiz. Vamos ver se você entendeu essa questão, se você consegue identificar. Qual é o questionamento? Responda rapidamente. Qual das duas orações é subordinada substantiva, objetiva, direta e por quê? Nós temos aqui duas orações, né? Carlos estava convicto de que ele era culpado. Não olhe agora, mas eu acho que estamos sendo perseguidos. E aí um momento para você analisar essa oração, já conseguir identificar o que eu falei para vocês dessa questão, se a oração subordinada é objetiva direta
ou indireta? Qual é o macete? Vamos lá. É Carlos? É a primeira oração de Carlos? Ou é a segunda oração? Conseguiram identificar? Você já sabe que a oração subordinada objetiva direta, ela não vem acompanhada de preposição. Não vem, não aparece a preposição. É necessário você saber quais são as preposições. A gente já falou aqui, tá bom? E a oração subordinada substantiva objetiva direta tem preposição. Então ficou fácil, né? Vamos lá para o quadro, acompanha comigo, e você vai identificar isso. Você já identificou a preposição? Você já sabe qual é a primeira oração, a segunda oração? Então, olha só, veja aqui, ó. Olha só, Carlos estava convicto de que era culpado. Olha só, essa daqui, ó, esse Dzinho está completando o sentido do nome. Então, já sabe que ela é completiva nominal. Mas acho, opa, aqui, ó. Mas acho o quê? Que estamos sendo perseguidos. Então, essa segunda aqui, ó, o verbo achar aqui, dessa oração, está pedindo um complemento. Esse complemento veio sem auxílio de preposição. Porque o verbo achar, ele é o quê? Verbo transitivo direto. Pede complemento, mas sem auxílio de preposição. Então, é a segunda oração aqui, ó, né? A segunda frase. Mais uma aqui para você. Olha só. Aqui, olha aqui. De onde foi tirado aqui? Olha só, engraçado, né? Se você for analisar essa charge aqui, você sabe que a charge sempre faz uma crítica, né? À sociedade, né? Aqui temos aqui, não olhe agora, mas acho que estamos sendo seguidos. Por que será, hein, Amadinha? Olha só, como que você vai analisar aqui, ó? Eles saíram, né? Fizeram a sua compra, o seu rancho, e automaticamente, olha só, uma galera, né? Uma família, né? Olha só o garotinho, com certeza estão com fome, né? Todos com fome, famintos, vamos dizer assim, seguindo a pessoa que acabou de sair do mercado com as suas compras. Beleza? Então, amadinhos, aqui a gente termina a primeira parte. Daqui a pouco a gente retorna com a nossa revisão, tá? Obrigada pela companhia. Até mais.